O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, e chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós escutamos da liturgia da palavra de hoje, tanto a primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos, quanto também do Evangelho, falando sobre o julgamento. Primeira leitura, São Paulo questiona: quem és tu para julgar o teu irmão? Quem és tu para dizer ao outro o que ele deve ou não fazer? E no Evangelho, Jesus aqui está respondendo aos fariseus o porquê ele tem aliança com os pecadores. Diz que Jesus acolhe e faz refeição com os pecadores. E ele conta 2 parábolas da misericórdia, onde Deus busca, acolhe e não julga, não tem a atitude da condenação, mas da alegria da volta daqueles que estavam distantes. Nós precisamos entender bem o que quer dizer isto, porque a misericórdia de Deus se estende sobre toda a face da terra. A misericórdia de Deus, ela é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos medir ou pensar. A misericórdia de Deus é para todos, mas para todos aqueles que abrem o seu coração e buscam viver essa realidade. Para todos aqueles que buscam ao Senhor. Nós não podemos confundir a misericórdia de Deus com a omissão diante da missão de levarmos a presença do Cristo ao mundo. Nós hoje temos uma falsa ideia que nós precisamos falar com muita clareza. Nós temos uma falsa ideia de um respeito humano que nos impede muitas vezes de anunciarmos Jesus Cristo. Respeito humano aqui, o padre explica o que significa respeito humano. Não é no sentido de respeitar a outra pessoa. Claro, nós temos que respeitar todos. Respeito humano é um pecado. Respeito humano é um pecado que é mais ou menos assim. Por exemplo, se eu estou diante de uma pessoa
humanamente importante, então eu não anuncio a verdade com medo daquilo que a pessoa vai pensar de mim. Isso se chama respeito humano. Aí eu não vou dizer não, porque eu não sei o que a pessoa vai pensar de mim. O respeito humano é ter mais medo de desagradar as pessoas do que medo de desagradar a Deus. Isso é o respeito humano. Um exemplo de uma pessoa que não teve respeito humano, mas que foi profeta e foi firme. João Batista. São João Batista apontou o dedo na cara do rei e disse assim: não, você não pode ficar com a mulher do teu irmão, é errado isso. Ele poderia muito bem ter ficado quieto e falado: poxa vida, mas é o rei, né? Eu não vou lá falar um negócio desse para o rei. Quem sou eu para dizer para o rei o que ele deve ou não fazer? Imagina se o rei ficar nervoso comigo, vai me mandar prender, pode até me matar. João Batista não teve respeito humano. E nós entramos num momento histórico em que o respeito humano, esse medo, nós morremos de medo de desagradar as pessoas e não temos medo de desagradar a Deus. Tem uma passagem da palavra que diz assim: se teu irmão está caminhando para um precipício e você não avisa ele que ele está caminhando para um precipício, ele cai, a culpa é sua também. Agora, se o teu irmão está caminhando para um precipício e você avisa ele que lá está um precipício, ele não te escuta e cai, a culpa é só dele. Nós não podemos cometer o pecado da omissão. Nós não podemos, diante de uma juventude que está sendo dilacerada pelas drogas e por tudo mais que faz mal, nós não podemos dizer: está tudo bem, continua. Nós não podemos, diante de uma realidade que está acabando com as nossas famílias, nós simplesmente dizermos assim: escuta, está tudo bem, cada um faz o que pensa, cada um faz o que acha que é certo. Não podemos nos acovardar. O começo do Evangelho de hoje tem uma coisa que é belíssima, que os fariseus não entenderam. Os fariseus criticam Jesus porque ele está falando e comendo com os pecadores, mas o Evangelho diz: os pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar. Foram escutar Jesus. Os fariseus se aproximaram de Jesus para criticá-lo. Nós precisamos ser a voz de Jesus para que as pessoas escutem. Como é que Jesus continua falando nos tempos de hoje? Para as pessoas que querem escutá-lo, através de nós. Eu não me esquivo da minha responsabilidade. Em primeiro lugar, eu como padre, não me esquivo da minha responsabilidade. As pessoas vão escutar Jesus falando através de mim. E por isso que quando eu pego esse microfone aqui, estou aqui falando, em primeiro lugar eu treino, porque eu sei da responsabilidade do que eu estou fazendo aqui. Porque eu não estou falando do que eu penso, eu não estou falando do que eu acho, não estou pregando a minha palavra, mas eu estou pregando a palavra de Deus. Em primeiríssimo lugar, as pessoas vão escutar as palavras de Jesus, como está escrito ali. As pessoas se aproximavam para ouvir a palavra de Jesus. Meus amados e amadas, vocês hoje estão aqui nessa igreja para isso, sim ou não? Ah, graças a Deus. Claro que é. Então a primeira obrigação é minha, de falar a palavra de Deus, ensinar os caminhos para vocês. Ai de mim como padre, se eu não cumprir bem com o meu papel. Um dia eu vou ser cobrado. Jesus vai falar: escuta, meu filho, eu botei o microfone na sua mão e um monte de gente sentada na assembleia. Você falou do quê? Você falou da minha palavra ou você falou de outras coisas? Deus me livre e guarde de falar de outras coisas aqui. Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Jesus vai continuar falando ao seu povo através da pregação da palavra de Deus. Mas existem lugares que essa minha pregação não chega. Graças a Deus, essa minha pregação tem chegado a muitos lugares. Eu gravo, depois eu mando para grupos de WhatsApp. Esses dias eu mandei a minha madrinha lá de Minas, minha madrinha de Crisma. Ela me ligou lá pelo WhatsApp, e aí eu retornei a ligação. Falei: madrinha, a senhora ligou para mim? Ô meu filho, eu liguei sem querer, apertei um botão aqui, liguei sem querer. Mas que bom que eu já estou falando com você, eu aproveito. Olha, só eu mando a sua homilia para mais umas 15 pessoas, que mandam para mais umas 10 cada uma. Olha só a dimensão que chega isso.
Graças a Deus, pelos meios de comunicação, essa palavra chega a muitos lugares, mas tem lugares que ainda não chegam. E sabe qual é a palavra de Deus que chega nesses lugares que a minha pregação não chega? A vida de cada um de vocês que está sentado aqui ouvindo. A vida de cada um de vocês deve ser um reflexo dessa palavra, lá onde vocês estiverem, lá onde vocês conviverem. Aos jovens aqui eu digo, olha, na escola, viu? Fale de Jesus na escola. Fale de Jesus na escola. Fale de Jesus na roda de amigos. Nós precisamos voltar a termos consciência de que o nosso batismo, ao mesmo tempo, nos faz missionários. Missionários. As pessoas se aproximavam para ouvir a palavra de Jesus. E essa palavra de Jesus que nós ouvimos produz em nós uma força para nós anunciarmos com toda a autoridade, com todo o destemor, com toda a força do Espírito. E ninguém anuncia a palavra de Deus se não for impulsionado pelo Espírito. A palavra de Deus, ela deve ser anunciada, inspirada pelo Espírito Santo, que todos nós recebemos no nosso batismo, mas de um modo especial paira sobre o coração daqueles que têm um profundo amor, em primeiríssimo lugar por Jesus, sem dúvida nenhuma, mas em segundo lugar, não menos importante, que tem um lugar especial para a Virgem Maria. Maria é portadora do Espírito Santo. Maria é modelo dos anunciadores da palavra de Deus. A primeira que anunciou a palavra de Deus foi Maria. O anjo chegou onde ela estava e disse: você será a mãe do Salvador. Tem aquele diálogo bonito que nós conhecemos. Imediatamente, apressadamente, Maria foi para uma região montanhosa visitar a sua prima Isabel. Quando ela chegou, saudou Isabel. Olha, saudou Isabel. Se Maria fosse mineira, ia chegar na porta da casa de Isabel e dizer: ou de casa. O menino pulou no ventre de Isabel, cheio do Espírito Santo. Aqueles que querem levar a palavra de Deus devem estar sob o patrocínio de Nossa Senhora. Eu já falei para vocês de um livro chamado o Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem Maria. Eu vou ler com vocês um pedacinho desse livro. Esse trecho ele fala bastante direcionado aos sacerdotes. Eu lendo isso aqui com vocês agora, eu vou tomar vergonha na cara, ver se eu me converto. Mas serve para todos também. São Luís Maria Grignon de Montfort, não está dando para ver a capinha do livro, porque esse senhor aqui já é dos antigos, isso aqui eu já tenho há um tempo, já está bem gasto. Mas São Luís Maria Grignon de Montfort, ele traça um itinerário de devoção à Virgem Maria, e nessa devoção à Virgem Maria ele coloca os parâmetros e o anúncio da palavra, o testemunho da palavra é o ponto central de quem quer seguir a Jesus sob a inspiração, sob o patrocínio de Nossa Senhora. E ele escreve aqui, falando aos padres, que serão os apóstolos dos últimos tempos. Quando serão os últimos tempos, não sabemos. Jesus fala no Evangelho: um dia e a hora não sabeis. Estai preparados. Olha o que São Luís diz. Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada como jamais foi. O reino de Deus começou neste mundo por Maria. Jesus veio ao mundo por Maria. E a segunda vinda de Cristo revelará a grande glória da Mãe de Deus. Então Deus quer que Maria seja conhecida, amada. Por isso eu falo tanto de Nossa Senhora e vou dizer sempre. Toda vez que eu começo a homilia, eu faço uma saudação à Virgem Maria. Deus quer que Maria seja conhecida, honrada e amada. E isso acontecerá sem dúvida
se os predestinados puserem em uso, com o auxílio do Espírito Santo, a prática interior perfeita que lhes indico a seguir, que é a consagração à Nossa Senhora. E se observarem com fidelidade, verão então claramente, quanto lhe for permitido, esta bela estrela do mar, e chegarão a um porto seguro, vencendo as tempestades, vencendo os inimigos. Conhecerão as grandezas dessa soberana e se consagrarão inteiramente ao seu serviço, inteiramente consagrados ao serviço de Deus pela Virgem Maria. Conhecerão as misericórdias de que ela é cheia e a necessidade que tem seu auxílio, e hão de recorrer a ela em todas as circunstâncias, como sua querida advogada e mensageira. E agora ele começa. Quem serão esses servidores e escravos de Maria? Quem serão esses consagrados totalmente a Deus, ao anúncio da sua palavra, ao testemunho do seu evangelho? Quem serão? E aqui ele fala: serão ministros do Senhor, os padres, ardendo em chamas abrasadas, que lançarão por toda parte o fogo do divino amor. Serão flechas agudas nas mãos de Maria, a transpassar os inimigos. Serão filhos de Levi bem purificados no fogo das grandes tribulações e bem colocados perto de Deus. Levarão o ouro do amor no seu coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo, os 3 presentes que os reis magos deram a Nosso Senhor. Levarão o ouro do amor no coração. O amor é o cumprimento perfeito da lei. Cada um de nós deve levar como um grande tesouro o amor no coração. Mas não só isso, o incenso da oração. Quando o padre coloca o incenso no turíbulo, que solta essa fumaça cheirosa, essa fumaça que sobe ao céu significa as nossas orações que sobem até Deus. Por isso é tão bonito o incenso, que as nossas orações subam ao céu como incenso. E a mirra da mortificação do corpo, os jejuns, a abstinência, a abnegação, a renúncia do mundo, a renúncia dos pecados. Serão por toda parte para os pobres e pequenos o bom odor de Jesus. Olha que coisa linda! Serão por toda parte, aos pobres, aos pequenos, aos humildes, o bom odor de Jesus Cristo. E para os grandes, os ricos e os orgulhosos do mundo, um odor repugnante de morte. Amados, isso é muito forte. Nós somos chamados a ser, no mundo, anunciadores de Jesus. Para aqueles que conhecem o Evangelho, para aqueles que são os destinatários do Evangelho, um cristão, um sacerdote, deve ter o bom odor de Cristo, da alegria de Cristo, do acolhimento de Cristo. Mas, vejam bem, para aqueles que são filhos do inimigo, para aqueles que são contrários ao Evangelho, que combatem o Evangelho, um sacerdote, um cristão, será sempre a lembrança da morte eterna que os espera. Nós precisamos tirar da nossa cabeça essa mentalidade falha, fraca e demoníaca, de que todo mundo é bonzinho e todo mundo é amiguinho. O Evangelho de Jesus coloca-nos numa posição muito bem determinada. Essa ideia de que todo mundo é amiguinho de todo mundo, isso não existe no mundo. Para as pessoas que estão longe de Deus, para as pessoas que estão afundando no pecado, a presença de um cristão deve ser sempre a lembrança de que Deus existe, de que o céu existe. Está vendo? De que o céu existe, de que a vida eterna existe e que a morte eterna espera. Olha o que Deus pede aos verdadeiros cristãos. Por toda parte, para os pobres e pequenos, seja o bom odor de Jesus Cristo. Para os grandes, ricos e orgulhosos do mundo, um odor repugnante de morte. A palavra de Deus para aqueles que não são de Cristo é sempre uma palavra de advertência, é sempre uma palavra
de mudança de vida, é sempre uma palavra que me impele a eu rever as minhas atitudes. Serão nuvens trovejantes esvoaçando pelo ar ao menor sopro do Espírito Santo, que sem apegar-se a coisa alguma, nem admirar-se de nada, nem preocupar-se, derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna, soltos como uma nuvem, levados pelo Espírito. Nós vamos aonde o Espírito nos impele, nós vamos aonde o Espírito nos manda. Quantas e quantas vezes nós somos levados a entrarmos numa determinada realidade e nem entendemos? Quantas vezes nós somos colocados em ambientes e dizemos: o que o Senhor espera de mim aqui? E ali é onde você deve anunciar a palavra de Deus. Trovejarão contra o pecado. Trovejarão contra o pecado. De novo, nós não podemos continuar com essa mentalidade fraca, mundana, de que está tudo certo, está tudo bem, qualquer coisa é válida, tudo é verdade, está tudo bem, tudo é igual. Não. O pecado não é igual à virtude. Eu não posso passar, hoje eu dava até um exemplo, eu falava: como é que eu posso passar? Por exemplo, na Cracolândia, onde as pessoas estão morrendo com aquela, para não falar uma palavra muito feia, com aquela bendita droga. Como é que eu posso passar por lá e dizer: não, está tudo bem, pode continuar? Eu tenho que dizer: escuta, meu amado, isso vai te matar. Escuta, minha amada, sai dessa vida. Trovejarão contra o pecado. Escuta, as famílias estão sendo destruídas, os nossos jovens estão morrendo. Trovejarão contra o pecado, lançarão brados contra o mundo. Brados contra o mundo. Esse mundo quer destruir a família, esse mundo quer matar os jovens. Fustigarão o demônio e seus assecas. E para a vida e para a morte transpassarão lado a lado com a espada de 2 gumes da palavra de Deus. Todos aqueles a quem forem enviados da parte do Altíssimo serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos. E o Senhor das virtudes lhes dará a palavra e a força para fazer maravilhas e alcançar vitórias gloriosas sobre seus inimigos. Olha isso que lindo. Dormirão sem ouro nem prata, pobres. E o que é melhor, sem preocupação. Tão bom ser pobre, não tem preocupação nenhuma. No entanto, possuirão as asas prateadas da pomba, para voar com a pura intenção da glória de Deus. Com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas. Essa é a preocupação. Onde chamaram o Espírito Santo, deixando após si, nos lugares em que pregarem, o ouro da caridade, que é o cumprimento perfeito da lei. Que nós possamos, por onde passarmos, deixar os rastros da caridade, que é o cumprimento perfeito da lei. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Para que? Como viver tudo isso? Discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Andando nas pegadas da sua pobreza e humildade, do desprezo do mundo e da caridade, ensinando o caminho estreito de Deus. Eu não ensino outro caminho, amados, até porque eu não conheço outro caminho. O caminho de Deus, que é estreito, que conduz à porta estreita, mas que leva à salvação. Conforme o Santo Evangelho, conforme o Santo Evangelho. Nunca preguemos outra palavra a não ser Cristo. São Paulo um dia diz: eu só conheço Jesus, e Jesus crucificado, e não pelas máximas do mundo. Quantas vezes nós queremos encher as igrejas e ficamos pensando: o que temos que fazer para encher as igrejas? Temos que nos conformar com as coisas do mundo, assim as pessoas se sentirão atraídas e virão até nós. Não. O que atrai é Deus, o que atrai é o Evangelho, o que atrai é Jesus, segundo o Santo Evangelho, não segundo as máximas do mundo, sem preocupação nem fazer acepção de pessoas, sem escutar ou temer mortal algum, por poderoso que seja. Eu falava do respeito humano.
Nós pregamos o Evangelho a quem quer que seja, onde quer que seja. Eu me lembro de um exemplo aqui, que eu admiro profundamente. Um dia nosso bispo diocesano, Dom Pedro, estava almoçando com o prefeito de uma cidade, estava na casa episcopal, na cúria, recebendo um prefeito de uma cidade, e ele olhou bem no olho do prefeito e disse: escuta, senhor prefeito, o senhor está na minha casa, o senhor está comendo na minha mesa, e nós somos amigos, mas se um dia eu tiver que escolher entre o senhor e os pobres, não tenha dúvida que eu fico do lado dos pobres. Esse é um apóstolo dos últimos tempos. Esse é um verdadeiro discípulo de Jesus, sem fazer acepção de pessoas. Tem gente que abaixa a cabeça, né? Abaixa a cabeça, desculpa a expressão, né? Bota o rabinho entre as pernas, murcha a orelha, fica mansinho, mansinho na frente de alguns. Nunca. Sem fazer acepção de pessoas, sem poupar e escutar o temer mortal algum, por poderoso que seja. Terão na boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus, em seus ombros o estandarte ensanguentado da cruz, na direita o crucifixo, na esquerda o rosário, e no coração os sagrados nomes de Jesus e de Maria. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga, que no coração tem os sagrados nomes de Jesus e de Maria, e em tudo sua conduta e modéstia e a mortificação de Jesus Cristo. Eis os grandes homens que hão de vir, suscitados por Maria, na obediência às ordens do Altíssimo, para que seu império se estenda sobre o império dos ímpios, dos idólatras e dos pecadores. Quando e como acontecerá? Só Deus sabe. A nós cabe rezarmos, calar e esperar. Meus amados, eu queria ler esse trechinho desse livro com vocês e dizer para vocês que quando eu leio, quando eu escuto, meu coração se enche de impulso e de desejo de fazer a vontade de Deus, de ser esse discípulo de Jesus Cristo, que segue as suas pegadas, que anuncia a sua palavra, que leva o Evangelho de Jesus a tantas pessoas. E eu gostaria de hoje também inflamar o coração de cada um de vocês, a se tornar esses anunciadores de Jesus, a se tornar esses discípulos que seguem as pegadas do Mestre, que não se espantam com o mundo. Amados, o mundo nos odiará, mas Jesus disse: eu venci o mundo. Não vivamos a nossa fé segundo as máximas do mundo, não vivamos a nossa fé segundo as máximas daqueles que não entendem do Evangelho, daqueles que não entendem da palavra de Deus e que querem nos afastar do caminho. Não ouçamos, abramos o nosso ouvido como aqueles homens e mulheres se aproximavam de Jesus para escutar a sua palavra. E o que Jesus fazia? Refeição com eles. Nós também, ao escutarmos a palavra, ao nos aproximarmos de Jesus para escutar a sua palavra, é a refeição com Ele que nós vamos fazer no altar do sacrifício, comendo da sua carne e bebendo do seu sangue. Que a Virgem Maria impulsione nossos corações a buscarmos o Senhor e que Jesus possa dar-nos a graça de viver essa grande profecia que foi dita há mais de 300 anos atrás. Nós ainda encontramos homens e mulheres dispostos a dar a sua vida por causa do Evangelho, por causa da evangelização. Como dizia aqui no texto, somente 2 intenções nos impulsionam: a glória de Deus e a salvação das almas. Que o resto possa ficar para aqueles que se importam com o mundo. Nós queremos Jesus, nós queremos o Evangelho, nós queremos o céu. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.